Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre SQL Injection. É um tema muito importante que você que deseja trabalhar com banco de dados SQL ou que acabou de iniciar sua carreira como DBA precisa saber. É um tema que garante a segurança aí do seu banco de dados, então por isso você precisa ficar atento a essa informação. Antes da gente começar, se você tem interesse em receber dicas técnicas sobre SQL Server semanalmente, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu blog, basta você se cadastrar lá e então todas as semanas, nas terças-feiras, eu vou enviar para você no seu e-mail dicas do dia a dia de um DBA SQL para que você possa aprender cada vez mais sobre esse banco de dados. O tema SQL Injection, ou em português, injeção de SQL, é um assunto que você deve dar muita atenção porque ele é importantíssimo para que você mantenha a segurança do seu banco de dados e evitar que facilmente a aplicação e consequentemente o banco de dados seja de uma forma prejudicada ou alterada ali de maneira indesejada por algum usuário malicioso, algum usuário que queira gerar algum mal para o seu ambiente de banco de dados. Mas afinal, o que é o SQL Injection? Ela é uma técnica utilizada por pessoas aí maliciosas que tem como principal função extrair dados do seu banco de dados através de um comando malicioso dentro de uma tela de um sistema ou até prejudicar de maneira que possa excluir tabelas, excluir dados de dentro do seu banco de dados. E aí é importante que o DBA tenha em mente todas as situações possíveis para que ele possa tratar nos dois níveis, tanto no nível de banco de dados, quanto também no nível de sistema, e aí ele vai ajudar a equipe de desenvolvimento para evitar que esse tipo de situação aconteça no seu ambiente de banco de dados. Esse tipo de ataque ocorre frequentemente, na maioria dos casos, em ambientes web, em sistemas, em aplicações web, mas também pode acontecer em uma aplicação desktop. De qualquer uma dessas duas formas, a aplicação e o banco de dados devem estar preparados para evitar qualquer surpresa aí negativa. Como que funciona essa tentativa aí de prejudicar o ambiente ou de ver dados que o usuário não deveria ver? Você tem um campo ali, vamos usar aqui um exemplo de um site web, você tem lá o login e senha. No campo de login, o usuário mal intencionado, ele vai inserir ali ao invés do login dele um código específico que vai tentar burlar o que a aplicação executa no banco para retornar algum tipo de informação para ele ou até mesmo para, por exemplo, excluir uma tabela dentro do seu banco de dados. Isso pode ser feito em qualquer campo do tipo texto na aplicação, seja num site, seja numa aplicação web. Então, frequentemente esse tipo de ação é feito mais na web, porque é uma maneira mais fácil que as pessoas encontram de ter ali um campo texto para tentar fazer alguma ação ali indesejada. Já numas aplicações desktop, ou seja, nas aplicações que são instaladas no seu computador ou no servidor da sua empresa, a pessoa precisa já estar dentro da aplicação. Então, por exemplo, ela está numa tela de cadastro de usuários ou cadastros de produtos ou veículos, enfim. Aí ela vai ali num campo do tipo texto e ao invés de informar um dado que ele deseja salvar dentro do banco, ele vai imputar ali um código que vai tentar burlar o que a aplicação executa dentro do banco de dados. Para evitar esse tipo de situação, existem alguns pequenos ajustes que você pode fazer tanto na aplicação quanto dentro do banco de dados para evitar que esse código mal intencionado imputado pelo usuário seja executado da maneira que essa pessoa mal intencionada está querendo. Então você consegue, como se fosse substituir aquele código mal intencionado por algum valor que impeça qualquer ação indevida dentro do seu banco de dados. E aí a gente tem dois cenários, dentro da aplicação e dentro do banco de dados. Quando a gente fala dentro do banco de dados SQL Server, vamos imaginar aqui o desenvolvimento de uma procedure que recebe como parâmetro 3 valores. Dentro desses 3 valores de parâmetro, um deles é um valor de texto. E aí dentro da sua procedure, você vai concatenar esse valor que veio como parâmetro com um comando que você já tem para executar dentro do seu banco de dados. E aí o código mal intencionado vem dentro desse parâmetro da procedure. Então dentro do banco de dados, a nível de banco de dados, você pode ter algum objeto ali, uma função ou algum script específico
que vai tratar esse dado antes de você concatenar ele dentro do seu código que vai executar no banco, para evitar qualquer tipo de ação ali indesejada, para evitar que o código mal intencionado imputado pelo usuário seja de fato executado como ele desejava. Assim você consegue garantir a segurança do seu banco de dados. Já a nível de aplicação, funciona da mesma forma, mas daí não é o DBA que vai fazer isso, é a equipe de desenvolvimento do sistema. Eles também podem desenvolver algumas funções básicas, coisas simples mesmo, que podem avaliar os dados imputados antes de concatenar ele com os comandos que vão ser executados dentro do banco de dados. Isso aí vai evitar qualquer problema dentro do seu ambiente. Então o DBA ele precisa estar ciente desse problema e saber quais ações dele deve tomar para ajustar o que ele tem para ajustar dentro dos seus objetos dentro do banco de dados, então nas suas procedures, nos seus processos, nos seus scripts, tratar as informações antes de executar dentro de uma concatenação de comandos, dentro de juntar aquele parâmetro com alguma query que ele deseja executar. E a nível de aplicação, o DBA ele deve orientar as equipes de desenvolvimento, caso ainda não saibam desse tipo de problema que possa surgir do SQL Injection, e aí orientar cada desenvolvedor a como que ele pode tratar com uma simples função ou com alguma verificação ali anterior à execução do comando dentro do banco de dados. Nós vamos ver aqui na tela agora algumas informações extras e alguns delimitadores que vão auxiliar para que você possa tratar esse tipo de informação, esse tipo de dado malicioso imputado pelos usuários, para que você possa evitar os problemas no seu ambiente. Então acompanhe aqui comigo. Nós iremos utilizar alguns exemplos com a linguagem C#. Então vamos imaginar esse seguinte código, é bem simples para ficar fácil o entendimento de como que se aplica o SQL Injection. Nesse código C# nós temos aqui a criação de uma variável chamada shipSeat, e aí eu estou recuperando o valor que está no form, ou seja, na tela, no formulário, do campo chamado shipSeat, pegando esse valor que o usuário imputou ali naquele campo na tela e jogando para a variável dentro do código C#. E na terceira linha, nós temos uma segunda variável chamada SQL, onde eu estou concatenando o meu select que eu desejo fazer na minha tabela e de uma forma direta concatenando ali exatamente o valor que o usuário informou naquele campo, naquela tela daquela aplicação específica. Vamos imaginar aqui que o usuário colocou a informação Redmond. Então, ficaria dessa maneira o nosso comando dentro do nosso banco de dados. Ele iria concatenar a string do select mais o valor que o usuário informou na tela, e esse seria o select que seria executado dentro do nosso banco de dados. Select asterisco from orders table where shipSeat igual a Redmond. Até aí, beleza, tranquilo, é a ação esperada pela aplicação, é a ação esperada pelo sistema. Mas, nesse mesmo cenário, vamos imaginar que um usuário mal intencionado ele vai tentar fazer o uso do SQL Injection para ver alguma informação ou para deletar alguma informação. Se ao invés dele digitar Redmond apenas naquele campo, ele digitasse esse código que está aqui na tela para você ver, Redmond, aí ele coloca ali uma aspa simples, ponto e vírgula, drop table, orders table, traço, traço. O que iria acontecer? Dentro do nosso código do C#, ele iria pegar todo esse valor, porque ele entende que é um valor que o usuário imputou naquele campo, e iria concatenar com a nossa query para fazer a execução dentro do banco de dados. E aí nós teríamos uma query desse formato. Então a aplicação vai concatenar o valor, e aí nesse momento notem que após a informação ali Redmond, nós temos um ponto e vírgula e uma ação de drop table orders table. O que aconteceu ali? Com esse código que foi inserido de forma mal intencionada pelo usuário, quando ele termina de informar a palavra Redmond, ele colocou uma aspa simples, ou seja, na concatenação dentro do C#, ele iria entender que ali se encerrou a string que ele estava passando, e aí a partir do ponto e vírgula, ele fala, olha, até aqui é uma query, daqui em diante é uma outra query que eu quero que você execute. E aí ele passou um drop table, orders table, traço, traço. O traço, traço é uma informação de comentário. Então tudo que estiver dali para frente, ele vai comentar na tela.
vai comentar na query para que seja executada no banco. Então, nesse caso específico, além de fazer o select, que a aplicação já esperava, a aplicação vai executar também um drop table orders table dentro do seu banco de dados. Então, esse é o perigo e essa é a situação em que você deve evitar a qualquer custo de SQL injection no seu ambiente de banco de dados. Para te ajudar com isso, nós temos aqui alguns delimitadores importantes que são utilizados para fazer uso do SQL Injection. Na verdade, esses delimitadores eles são usados no meio da programação dentro do banco de dados de uma forma normal. Eles são úteis para o dia a dia, porém, são através desses caras aqui que a ação do SQL Injection vai tentar ser executada dentro do seu banco de dados. Então você deve ter muito cuidado ao receber valores em parâmetros e recuperando valores da tela do seu sistema, da sua aplicação, para você não fazer com que esses delimitadores venham dos campos e você acabe executando eles dentro do seu banco de dados, porque pode ser aí uma tentativa de SQL Injection. Você não vai ter um nome com um ponto e vírgula, por exemplo, no meio. Por que o usuário está informando um ponto e vírgula? Alguma coisa errada tem ali. Então, nós temos aqui os delimitadores de ponto e vírgula, a aspa simples, o traço, que delimita comentário, e também o barra, asterisco, asterisco, barra, que também é uma forma de delimitar comentário. E também temos, por último, aqui o XP underline. O que é esse XP underline? Todas as procedures internas do SQL, procedures de sistema internas do SQL Server que executam comandos CMD Shell começam com o XP underline. Dependendo do cenário, dependendo da permissão que o usuário da sua aplicação tiver e do que o usuário mal intencionado informar na tela, ele pode inclusive apagar arquivos do seu servidor através do banco de dados SQL Server. Ele pode desligar o seu servidor, enfim, tomar algumas ações ali que vão prejudicar o seu ambiente. Então, todas as vezes que você receber um valor por parâmetro ou ler um valor da tela que tenha algum desses 5 delimitadores aqui, é importantíssimo que você tenha alguma função dentro do seu banco ou dentro da aplicação que possa verificar se de fato isso deve ser imputado ali ou não para evitar o SQL Injection. Algumas boas práticas aqui para a parte de desenvolvimento. Então, sempre pensando aqui a nível de aplicação, porque principalmente na aplicação é onde você pode tratar de uma maneira mais simples e mais fácil para evitar o SQL Injection. Mas é claro, existe também um lado dentro do banco de dados e nós já vamos ver daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático dentro do banco de dados SQL. Mas a nível de aplicação, para que você possa ajudar a equipe de desenvolvimento e orientá-los para que eles possam tratar a aplicação para evitar o SQL Injection, nós temos 2 exemplos aqui. O primeiro é o mesmo exemplo do anterior, então com uma simples função ou um simples método ali dentro do C#, você consegue fazer a tratativa e evitar que um SQL Injection seja inserido dentro do seu banco. Então, nós temos ali na primeira imagem a mesma query que a gente viu anteriormente e na de baixo nós temos ali uma funçãozinha que vai fazer um replace, onde ele encontrar uma aspa simples, ele vai colocar 2 aspas, ou seja, vai apresentar algum erro ali na aplicação quando for executar. Então é uma forma simples, rápida e bem básica de você evitar algum código mal intencionado ali. Já o segundo é quando você vai chamar uma procedure, e aí você também vai carregar o valor da tela que o cara informou, que o usuário informou, para passar como parâmetro para uma procedure. E aí dentro da procedure você pode acabar concatenando também de forma errônea, de forma errada, o valor ali que veio de parâmetro e acabar executando uma ação indevida dentro do banco também através do SQL Injection. Então uma maneira simples de tratar isso também dentro da aplicação é fazer a utilização do comando de parâmetros, para você adicionar um parâmetro. Então você adiciona ali o nome da procedure e chama para cada parâmetro dela uma funçãozinha dentro do C#, aqui como um exemplo, para que você possa passar os valores ali de tela ou os valores que o cara informou em algum local dentro da aplicação, de maneira que a própria aplicação já trate, já tire essas tentativas aí do SQL Injection e não passe para o banco ali a nível de banco a informação já com problema para que corra o risco de executar algo indesejado dentro do seu banco de dados. Então vamos agora aqui para um exemplo dentro do SQL Server. Eu tenho aqui dentro da minha instância do SQL Server 2017, tenho minha base aqui chamada DB Escola, e eu tenho aqui uma tabela
criei uma tabelinha chamada TB usuário, ela vai ter 3 campos bem simples, um campo ID, um campo nome e um campo CPF, só para a gente exemplificar aqui. E aí eu inseri 5 valores nessa tabela, você pode ver aqui, ele já está preenchido com 5 valores. Digamos que eu precisasse criar uma procedure que eu vou informar o nome do usuário e eu quero que essa procedure me retorne qual que é o CPF dele. Então ela é bem simples, ela vai receber o nome do usuário aqui como parâmetro, e aí dentro dela eu vou criar uma variável chamada SQL, e aí eu vou concatenar nessa variável o meu select, que vai ser feito na tabela TB usuário para retornar o CPF, onde o nome seja igual ao valor que eu recebi como parâmetro dentro dessa procedure. Bem simples, bem tranquilo. E aí ele vai printar para mim esse comando aqui, porque eu não quero executar, eu quero apenas printar para que vocês possam ver aqui e entender o que está acontecendo. Então eu já tenho essa procedure criada, e aí eu vou executar ela aqui com o nome Caio. Ela me retornou esse comando aqui. Então ela concatenou esse texto mais o parâmetro que é o nome Caio que eu informei. Então ele retornou isso daqui. A aplicação vai executar isso daqui e vai retornar o CPF do usuário chamado Caio. Até aí tranquilo, é a ação esperada. Mas se o usuário mal intencionado, por exemplo, colocar aqui esse seguinte código, ele está colocando o nome entre aspas aqui, né, como A, e aí na sequência ele informa um ponto e vírgula, select asterisco from tb usuário traço traço para comentar o que está dali para frente. Ao executar isso daqui, olha só o que a aplicação vai executar dentro do banco de dados. Ele vai gerar essa string e aí ele vai executar esse comando. Lembra que eu comentei que o delimitador de ponto e vírgula, ele informa que até ali era uma instrução, era um comando, dali em diante é outro? É como se a gente fizesse isso aqui, ó. Eu vou quebrar a linha aqui, vai ficar mais fácil para identificar. Como se ele tivesse um comando aqui e aqui ele tem um outro comando. Então a aplicação vai executar os dois de uma vez. Ao executar, olha só o que acontece. A primeira query, que é a do nome, ele não retorna nada porque não tem nenhum usuário com o nome A. Mas olha a segunda query que ele executou. Agora ele tem o nome de todos os usuários e todos os CPFs desses usuários. Isso é bem preocupante, tendo em vista aí também a LGPD, né, que o vazamento de informações deve ser tratado de uma forma bem diferente. Já deveria ter sido assim antes, mas no nosso país a gente sabe que as coisas só funcionam com a lei, né? E quando começa a mexer no bolso também das empresas, então agora isso vai ficar ainda mais abrangente, né? Então, com um simples comandinho aqui, eu consigo recuperar o CPF de todos os usuários dentro da minha base de dados ali cadastrados na minha tabela. Vou um pouco além. Se eu executar esse comando aqui seguinte, eu estou pedindo para o SQL, além de fazer a comparação com o nome A, fazer um select numa tabela interna do SQL Server que vai retornar para mim todas as colunas que existem no meu banco de dados. Eu vou executar esse cara, ele vai gerar essa string, que seria a string que seria executada pela aplicação no banco de dados. Ao executar, olha o que ela retorna para a gente. Na primeira query ele não retorna nada, mas na segunda query ele vai retornar o nome de todas as tabelas que eu tenho no banco de dados, o nome de todas as colunas que eu tenho no meu banco de dados, o nome do meu banco de dados, vai retornar os tipos das tabelas e assim por diante. Com isso daqui em mãos, o hacker ou a pessoa mal intencionada, ela tem a faca e o queijo na mão para prejudicar o seu ambiente, porque agora ela já sabe o nome de todas as tabelas, já sabe o nome de todas as colunas, e daí por diante, se ela conseguiu executar esse comando, daí para frente, ela pode prejudicar e muito o seu banco de dados, não somente com vazamento de informações, como também excluir, alterar dados dentro do seu sistema. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou passar o mesmo parâmetro A com o nome, e aí eu vou forçar um update na tabela TB usuário, setando para null todos os CPFs. Então eu vou executar esse cara, e aí a aplicação geraria esse código, que seria executado no banco. Então ele vai fazer o select primeiro, e na sequência ele vai executar um update sem where na nossa tabela inteira, jogando todos os CPFs de todos os usuários para nulo. Vou executar aqui, ele não deu nada aqui, e se a gente for ver aqui em mensagens, ele alterou 5 linhas. Se eu fizer aqui rapidamente um select na minha tabela TB usuário, notem que eu perdi todas as minhas informações ali de CPF. Mas se você achou que está ruim, pode ficar ainda pior.
E se eu colocar aqui no final um drop table tb usuário? Se o meu usuário da aplicação tiver permissão para executar todas essas ações aqui que a gente está validando nesse momento, a pessoa que está fazendo esse SQL injection, ela tem poder total dentro do seu banco de dados. Vou executar esse comando aqui, ele fez o select e na sequência ele fez o drop da tabela. Vou tentar fazer um select aqui na nossa tabela novamente, ó, só pegando essa parte. Ele não acha por quê? Porque a tabela tb usuário foi dropada por um SQL injection, por uma ação mal intencionada de algum usuário dentro do seu banco de dados. Beleza, até aqui a gente viu tudo aquilo que pode causar de problemas para o seu ambiente, mas aí, nessa situação, nesse exemplo aqui dessa procedure, como que a gente pode, de uma maneira simples, garantir que nenhuma dessas ações serão executadas no seu banco sem que execute uma ação indesejada dentro do seu ambiente de banco de dados? O primeiro ponto que você deve ter em mente é que você deve dar permissão para o usuário dentro do banco de dados para executar apenas aquilo que deve ser executado. Se aquele usuário ele só vai fazer leitura dentro do seu banco, dê permissão apenas de leitura. Se ele vai fazer leitura e escrita, dê permissão de apenas leitura e escrita. Meu banco tem 1000 tabelas, mas esse usuário específico, para essa ação específica, ele só vai ter permissão em 10 tabelas. Ok, dê a permissão de leitura e escrita, se for necessário, para apenas essas 10 tabelas. Se o usuário não tem nenhuma ação dentro do banco de dados de alteração de tabelas, não é usado para nenhuma regra de negócio que altera tabelas, cria tabelas, não dê a permissão de esquema, porque nesse caso aqui do drop da tabela, se o meu usuário não tivesse essa permissão especificada para ele, ele não poderia fazer. Mesmo o usuário tentando fazer o SQL injection e a aplicação não tratando, nem o banco tratando, se ele não tem a permissão de drop, ele não ia conseguir fazer o drop. Então refine a permissão o máximo que você puder para evitar o SQL injection. E agora o segundo passo dentro do próprio banco de dados que você pode tomar o primeiro ponto é ver sempre se é possível tratar na aplicação. Se você tem a possibilidade de conversar com o programador, de conversar com desenvolvedores da aplicação, oriente e sugira para que eles arrumem na aplicação. Mas nós sabemos que existem alguns casos em que é um software de prateleira, que você não tem como mexer nele, ou que é um software de terceiro, que é de difícil manutenção, que é muito cara a manutenção nesse sentido, já deveria vir tratado, mas se não está, você parte para o segundo ponto, que daí é tratar dentro do banco de dados. E aí dentro do banco de dados, eu vou criar aqui uma nova procedure idêntica à que a gente tinha anteriormente, coloquei um V2 aqui no nome dela, apenas de diferente. E aí o que eu vou adicionar? Replace. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar primeiro essa variável que eu recebi aqui do nome, e aí antes de concatenar ela com o valor que eu quero executar dentro do banco de dados, dentro da minha query, eu vou fazer uma série de replaces aqui, e aí isso você pode também customizar, criar uma function para fazer isso, para ficar mais bonito, mais limpo o seu código aqui, mas eu usei aqui de uma forma direta, mas para ficar fácil de vocês entenderem. E aí você vai sobrescrever os valores que vêm dentro da sua variável, dentro do valor que o usuário imputou. Então, esse primeiro replace aqui, eu estou dizendo que o valor que vier dentro da variável @nome, se tiver um traço, tira o traço e coloca vazio no lugar. No segundo replace, se tiver um ponto e vírgula, tira e não coloca nada no lugar. Se tiver uma aspa simples, tira e não coloca nada no lugar. Se vier, por exemplo, um valor escrito table, por que vai vir table num campo nome? É estranho. Então, se tiver um valor table, coloca nada. Se tiver um asterisco, também não coloca nada, porque não faz sentido ter um table ou ter um asterisco no nome que eu estou esperando ali. Então, fazendo a criação dessa procedure, eu posso fazer os mesmos testes. Então, ao executar aqui, da forma correta, conforme a aplicação espera, e aí ele vai me retornar. Lembrando só que eu criei novamente a tabela, tá? Para continuar fazendo os testes aqui. Se eu tentar executar essa segunda ação, onde é um select asterisco na tabela, ele vai me retornar esse código, que vai ser executado no banco. E aí notem a diferença. Ele retirou o asterisco, retirou o ponto e vírgula, que estava para acontecer aqui, e tirou a aspa a mais também. Então, esse cara aqui dentro do banco de dados não vai fazer nada, porque isso tudo aqui foi entendido para ele como uma string, um valor.
e aí ele está fazendo o nome igual a esse valor, e aí não acontece nada dentro do seu banco de dados. Se eu tentar executar as demais atividades, é a mesma coisa. Ele vai substituir todos aqueles valores que eu coloquei no replace, e aí o SQL vai entender isso aqui como uma string apenas, e aí ao executar, ele não vai fazer nada. E assim por diante, tanto aqui na parte do update e também na parte do drop. Ele vai entender como string, e ao executar, ele também não vai fazer nada, não vai ter nenhuma ação, não vai prejudicar o seu ambiente de banco de dados. Então, como DBA, você deve sim se preocupar com a SQL Injection, deve tratar as suas procedures, os seus objetos dentro do banco de dados para evitar que isso aconteça quando você recebe um parâmetro que vai ser imputado pela aplicação, e também orientar os desenvolvedores para que eles possam tratar as aplicações para evitar esse tipo de problema, lembrando que principalmente essa técnica, essa tentativa de invasão e coleta de informações erradas dentro do seu banco de dados geralmente é feita em aplicações do tipo web ali na página de login. Então é imprescindível que você trate isso e o desenvolvimento do sistema também trate esse tipo de problema. Com alguns poucos passos você consegue garantir a segurança do seu ambiente SQL Server contra as ações de SQL Injection. Como DBA e já trabalhando na área há mais de 9 anos, dificilmente eu me deparo com algum ambiente que possa sofrer o SQL Injection. Mas é importante para projetos novos e principalmente projetos web que o DBA tenha noção, tenha conhecimento sobre essa situação, esse tipo de invasão, esse tipo de código malicioso, para que ele possa de fato orientar as equipes e também possa se precaver dentro do banco de dados dele. O DBA ele deve cuidar da segurança do ambiente de banco de dados dele. E tratar sobre SQL Injection é um ponto extremamente importante. Pode parecer um assunto besta, um assunto muito simples, mas que é extremamente importante você ter isso bem tratado dentro do seu ambiente, porque apesar de parecer algo inofensivo, muita gente espertinha por aí acaba se aproveitando desse tipo de falha das aplicações, principalmente web, para se aproveitar aí de algumas empresas, se aproveitar das informações, roubar dados e aí revender esses dados para outras empresas, outras pessoas que se interessem por aquele tipo de informação, ou até mesmo para prejudicar a empresa, prejudicar aquele sistema específico. Quando a gente fala da LGPD, que já entrou em vigor aqui no nosso país e tem cada vez mais aí surgido informações novas sobre essa lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é importantíssimo que você tenha sempre todo o seu ambiente SQL Server preparado para atender todos os requisitos que a lei vai te pedir. E com certeza o vazamento de informação por conta da lei vai se tornar algo que muitas pessoas mal intencionadas vão ficar atrás desse tipo de situação. Então as empresas precisam estar preparadas para evitar o vazamento de dados, para evitar esse tipo de problema. E o SQL Injection é uma forma simples dessas pessoas mal intencionadas conseguirem extrair dados aí das empresas e colocar elas numa situação difícil. Então, como DBA SQL Server, mantenha a segurança do ambiente, tome todas as precauções necessárias para que você tenha um ambiente seguro e trate ele sobre o SQL Injection, oriente as pessoas que trabalham com você sobre isso, caso elas não saibam, para que você possa, em todo qualquer desenvolvimento, seja de uma procedure, seja de uma rotina nova no sistema, ela esteja tratada e evite esse tipo de situação desagradável dentro do ambiente. No vídeo de hoje nós falamos sobre SQL Injection, é uma ação importante que o DBA SQL Server ele deve ter em mente para que ele possa proteger o ambiente dele e também orientar as pessoas que desenvolvem as aplicações contra as pessoas mal intencionadas. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Até a próxima, tchau!